1. As perguntas devem ser como desenvolver nossa vida espiritual, não nossa vida material. Sempre pergunte a Guru e Vaishnavas como desenvolver a nossa vida espiritual. Balaram está sentindo separação de Krishna, por isso que ele está com essa compleição. Se você for para Vrindavan, você vai ver que tem deidade de Balaram, de que cor? Essa cor negra. Ele é um bom garoto. Cadê sua cantimada? Quebrou? Então você pode pegar uma nova. Ele é muito doce, muito querido. Você é muito bom, muito doce. Sua família também. O pai dele tá ali, cadê sua mãe? Tá ali também. Entendeu? A pergunta, ela deve ser sobre a vida espiritual. Entende? Caso contrário, né, a vida material sempre tem problema. E quem pode resolver esses problemas? Na vida material ninguém pode resolver nenhum problema. Então, os seus problemas da vida material vão ser resolvidos apenas se você fizer bhajana sadhana. O som do rádio tá bom? A felicidade, o sofrimento, tudo vem de acordo com os frutos das nossas ações passadas. Assim, se você planta um bambu, entende? Não, bambu não. Se você planta uma semente de... Eu esqueci o nome disso agora. Mas que planta que você vai conseguir se você plantar essa planta? Você vai conseguir o fruto dessa planta. Se você plantar uma semente de manga, então vai vir manga. O que significa? Isso, carela, ok? Carela. Então, a felicidade, o sofrimento, tudo nesse mundo material é de acordo com os frutos do nosso karma passado. E como destruir esse karma? Apenas cantando os santos nomes, associando com o sadhu ouvindo Harikatha. Por isso que o Shastra diz, se você pratica Bhakti, especialmente Sadhana Bhakti, 2 folhas se manifestarão. Kleshagni e Subhada. Klesh significa todos os tipos de infelicidade, sofrimentos vão desaparecer, como Avidya, Smita, Raga, Desha, Abhinivesh, Papa, Beach, até mesmo o desejo de cometer pecado vai ser destruído, passo a passo. Não é de uma vez, é passo a passo. E ao mesmo tempo, o que vem? Outra folha que se manifesta é chamada de Subhada. Subhada significa todas as boas qualidades virão. Todas as boas qualidades. Todas as boas qualidades vão surgir. Esse é o processo. Entende? Tá. Então, se você entendeu mesmo, então você deve fazer perguntas espirituais, assim como Sanatana Goswami Pada, que perguntou a senhora Chaitanya Mahaprabhu. Que pergunta que ele fez? Quem sou eu? Por que eu estou sofrendo essas 3 misérias de Maya? E como que eu vou me livrar de Maya? Quem sou eu? Por que eu estou sofrendo essas 3 misérias de Maya? Como conquistarei Maya? Derrotarei Maya? Esse é o ponto. E o que é sadhana? E também o que é sadhya?
Essas 6 perguntas foram feitas por Sanatana Goswami Pada Chaitanya Mahaprabhu. O que é sadhana? Qual que é o processo para alcançar a minha perfeição, a minha meta? E qual que é o nosso sadhya? Então Mahaprabhu deu uma ótima resposta. Qual é a sua pergunta? Acabou as perguntas? Qual é a sua pergunta? Ele perguntou o que é Bhaktivinoda Dhara. Nesse verso está dito Bhaktivinoda Dhara. Dhara significa o processo para abandonar todos os anartas e também Sahajya Bhav. Entende o que é Sahajya Bhav? Os Sakya Bekis, os 13 tipos de Apa Sampradaya. Esse amor, esse tipo de amor você deve abandonar e também praticar Shuddha Bhakti. Esse é o processo de Bhaktivinoda Dhara. Seguir os 4 princípios, cantar os santos nomes e praticar Shuddha Bhakti. Bhaktivinoda Thakur pregou dessa forma. Como nos livrarmos de todas as coisas indesejáveis, anatas, especialmente 4 tipos de anatas. Como remover do nosso coração Swarupa Brahma, Asatrishna, Radharupal e Aparata. Entende? Swarupa Brahma, ilusão sobre a sua forma constitucional transcendental. Swarupa Brahma é a ilusão da Swarupa, que também tem 4 tipos: Saswarupi, Paraswarupi, Maya Swarupi e Tata Vibram Swarupi. Isso é muito importante porque é a filosofia Mayavada. Se você se associar com os materialistas, eles vão perturbar a sua mente. Eles vão falar Brahma Satta, apenas Brahma que é verdade absoluta e tudo mais, todo o resto é falso. Essa filosofia Mayavada, que diz que a única verdade absoluta é Brahma e tudo o resto é falso. Tudo que a gente vê nesse mundo material é falso. Não há jivas. Brahma está encoberto por Maya, por isso que agora a gente dá essa identidade, essa identificação que somos jivas, mas na verdade não somos jivas. Quem são vocês? Vocês são Brahma. Essa é a filosofia deles. Quando Maya desaparecer, então você vai entender, realizar que você é Brahma. Essa é a filosofia Mayavada. E isso não é bom. Então sempre rejeite a associação com Mayavadas. E outros, Sahajya. Sahajya significa o quê? Aquele que pensa que através de formas materiais vamos alcançar a morada do Senhor. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse: Nama Sankirtana é muito poderoso. Então você pode cantar os santos nomes. Não precisa seguir nenhuma regra para isso. Então os Sahajiyas não querem seguir as regras por conta disso. Eles apenas cantam os santos nomes, comem carne, peixes. Também fazem
sexo ilícito, coisas estúpidas sem noção, rascam, fazem tudo isso e acham que vão alcançar a perfeição, a meta suprema. Entende? Mas na verdade essa filosofia é errônea. Bhaktivinoda Thakur muito fortemente, de forma muito pesada, pregou contra os sarrajias e os impersonalistas. Existem 13 tipos de sarrajias. Esses 13 tipos de sarrajias vocês devem rejeitar. Não se associe com eles. Bhaktivinoda Thakur Dhara é isso. Como seguir os 4 princípios. E se associar com os devotos puros, cantar os santos nomes. Por isso que esse verso fala. Sempre se lembre da misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então seu coração ele ficará em júbilo. Esse é o ponto. E aos poucos remova todos os seus anartas, anarta nivriti. E então você vai chegar ao estágio de Shuddha Bhakti. Entende? Abandone essa sua luxúria, ira, coisas estúpidas sem noção. Bhaktivinoda Thakur geralmente pregava como remover esses anartas. Então, aos poucos, você vai chegar em Shuddha Bhakti. Adho Padashraya Diksha Shiksha. Esse é o ponto, né? Chegar até esse estado mais elevado, onde você vai realizar a sua própria forma constitucional transcendental. Siddha Sharir. Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur novamente explicou com essa canção. Bhaktivinoda Thakur disse, quando você se livrar dos anartas, anarta nivriti, aos poucos você vai realizar, compreender sua forma constitucional transcendental. Entende? Esse é o processo. Seu coração está coberto por anartas, luxúria, ira, inveja. Por isso que você não consegue ver a sua forma constitucional transcendental. Por isso que primeiro remova essas coisas. Que coisas? Luxúria, ira, essas coisas. Entende? Bhaktivinoda Thakur disse, então você vai realizar, entender a sua forma constitucional transcendental. E então, você vai passar por esses 11 humores e panchadasas, esses 11 estágios. Entende? Bhaktivinoda Thakur explicou, não é de uma vez que você vai realizar a sua forma constitucional transcendental. Entende? Os sarrajias pensam, eu sou uma gopi. Eu recebi Diksha Mantra do Guru. Então por isso que eles pensam, eu sou uma gopi. Que gopi que ele é? Rasagula Gopi. Né? Que manjari que é? Akura Manjari. Não. Isso não é Bhakti, então Bhakti não está com isso. Ele diz qual que é o processo. Todos os dias você deve ler Kigranta, o Padeshamrita, o Néctar da Instrução. Você leu ou não? Você não está lendo, né? Você não está lendo, então leia.
Entende? Leia Padeshamrita, depois você deve ler Ki livre, Manashiksha, depois Shikshastakam, passo a passo. Bhajan Rahasya, né? Passo a passo. Mas o primeiro livro que você deve ler, Granta, é o Padeshamrita. Como ter, também, se comportar, se portar como um Vaishnava. Vaishnava Shuddhasthadachara, o bom comportamento de Vaishnava. Como que os nossos Vaishnavas anteriores faziam Bhajan Sadhana, cantavam santos nomes. Nunca critique nenhum Vaishnava. Você não precisa ver nenhum defeito. Veja os seus próprios defeitos. Guru Anugata, sempre siga as instruções do Guru. O que eu disse? Guru Anugata. Isso é muito importante. Se você não estiver em Guru Anugata, então o Bhakti não vai se manifestar. Esse é o ponto. Bom ou não? Entendeu o que eu disse? Ótimo, garoto. Não corra para a Maya. Não vá correndo para a Maya, entendeu? O que eu disse? Não corra para a Maya. Maya, ela vai te espancar. Maya vai te espancar, então você deve correr atrás de um Shuddha Bhakta, um devoto puro do Senhor, e cantar os santos nomes. Today what time is the paran? You have paran? Until 9:59. 9:59. Yeah. Okay, then they will give breakfast or not? Sim. Quando chegar lá, vou fazer. We have one question. Última pergunta. A pergunta é, Devata falando, está em associação ouvir Harikata? O Harikata entra pelos ouvidos, vai ao coração e limpa todos os anatas. Então a pergunta dele é se tem o mesmo efeito esse Harikata ouvindo pela live, né? Pela internet. Primeiro você deve limpar os anartas, porque se você não limpar os anartas, então o Shabda Brahma não vai entrar nos seus ouvidos. Entende? Namakara significa que são apenas sílabas, você vai apenas ouvir sílabas. Mas quando os anartas forem removidos, então o Shuddhanama vai surgir. Mas como que Shuddhanama surge? Por isso que no Bhakti Rasamrita Sindhu normalmente está explicado. Sevanmukha Vritti. Entende? Significa a tendência de servir Guru Vaishnavas. Então um dia a sua língua vai se tornar una com os santos nomes do Senhor. Por isso que Shuddhanama automaticamente vai se manifestar na sua língua. Entende? Srila Rupa Goswami Pada glorifica Nama Mahatmya no seu livro chamado Vedanta Madhav Natak. Quando Shuddhanama se manifestar na sua língua, automaticamente ele vai começar a dançar e vai ser muito difícil de parar. Entende? Cadê sua Japamala? Você está cantando ou não? Você já perdeu sua Japamala várias vezes. Então não perca ela. Se perder não tem problema, mas perder a Japamala não pode. Você pode até mesmo morrer, não tem problema. Mas a Japamala não é bom perder, não. O que significa Japamala? O próprio Krishna.
Shuddhanam. Gurudev for Harikatha. We're hearing Harikatha so much over live. Gurudeva, a gente vê muito, ouve Harikatha na live, mas é diferente quando a gente vê pessoalmente. Então, Gurudeva está falando, a pergunta na verdade é se você está ouvindo ou não, porque se você ouvir, você vai praticar. Ouvir significa praticar. O Guru disse ao discípulo dele, traga água. E aí o discípulo permaneceu sentado. E aí o Guru perguntou se ouviu ou não. Aí ele disse, sim, Guru, eu ouvi. O que ele disse? Traga um copo de água. Traz água. Você está ouvindo? O Guru começou a repreender ele, falando, ei, você está ouvindo? Aí o discípulo disse, eu não sou surdo não. Não sou surdo, eu estou ouvindo. O Guru disse, não, você não está ouvindo não. O discípulo disse, não, como é possível, eu estou ouvindo. Mas o Guru disse, não. Ouvir significa que você irá praticar. É simples isso. Esse é o ponto. Não é fácil ouvir. Por isso que novamente a gente ouve, escuta, e aí os anatas vão ser destruídos. Por isso é dito. Ouça repetidas vezes. O que você deve fazer? Novamente você deve ouvir Harikatha e praticar. E espontaneamente isso se manifestará na sua língua. Os santos nomes se manifestarão na sua língua. Por isso que agora a gente canta os santos nomes, mas na maior parte das vezes a gente está cantando Nama Parata, às vezes até um Nama Basa. Então, repetidas vezes, novamente, cantando os santos nomes, ouvindo Harikatha. Então, quando os anatas forem removidos, um dia Shuddhanama vai se manifestar na sua língua. Esse é o processo. Esse é o processo. Sem cantar os santos nomes, sem ouvir Harikatha, não será possível. Isso leva tempo. Então por isso que você deve ouvir novamente. Entendeu? Nama Sankirtan. Em Kali Yuga, Nama Sankirtan é muito poderoso. Existem vários membros de Bhakti, isso é verdade. Entende? Mas o membro mais elevado de Bhakti é Nama Sankirtana. Esse é o ponto. Existem 64 membros de Bhakti, depois é dito 9 membros de Bhakti, depois 5 membros de Bhakti, e depois 3 membros de Bhakti, então apenas um membro de Bhakti. Taramade Sarvashrestha Nama Sankirtan. Esse é o ponto. Mas quando você vai cantar os santos nomes puros, cantando constantemente os santos nomes, um dia os santos nomes puros vão... Porque no começo a sua mente vai ficar perturbada, mesmo cantando os santos nomes no começo. Por isso, Bhaktivinoda Thakur ele disse, mesmo assim, mesmo com a mente perturbada, você deve cantar os santos nomes. Entende? Porque existem ainda expressões passadas ruins. Por esse motivo, né, você fica com a mente perturbada. Existem 5 tipos de obstáculos. Quais são os 5 tipos de obstáculos? Loya, Vikshep, Apatipati, Kasha e Rasa Sadhan. Primeiro é Loy. Vikshep significa que a sua mente vai ficar perturbada. Loy significa
sono durante o cantar dos nomes, durante o Gayatri Mantra, você não fica com sono? Vikshep significa a mente vagando para lá e para cá. É muito difícil controlar a mente. Apatipati significa não é possível controlar sua mente, focar sua mente na sua Istadeva. Kashai significa impressões passadas ruins, como a luxúria, inveja, ira, surgem por conta disso. Vocês não ficam às vezes alguns dias com raiva? Ou é todo dia? Ou é toda hora que vocês ficam com raiva? Não. Loy Vikshep Apatipati Kashai e Rasa Sadhan. Rasa Sadhan significa que durante o cantar dos santos nomes, durante o Gayatri Mantra, nesse momento, você fica pensando na gratificação dos sentidos materiais na sua mente. Isso é chamado de Rasa Sai, né? Coisas materiais. Esses são os obstáculos, 5 obstáculos para o cantar dos santos nomes. Mas passo a passo, você deve remover tudo isso. Esse é o nosso sadhana. Sadhana significa o quê? Esse é o processo. É aos poucos. A Devota está perguntando qual que é o remédio para tirar esses 5 obstáculos. A Gurudeva está falando só tem um remédio. Não tem nenhum outro remédio alternativo. Apenas o cantar constante dos santos nomes. Mahaprabhu disse, nessa Kali Yuga, há apenas um remédio, não há nenhum remédio alternativo. Apenas um remédio que é Nama Sankirtan. Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Sadhu Sangha Nama Sankirtan. Cante os santos nomes com o Sadhu. Sadhu Sangha Nama Sankirtan. Bhagavad Shrimurti Shradeseva. Então, novamente, existem 3 tipos de Bhakti. Shravana Kirtan Smaran. Shravana Kirtan Smaran. Então, tem um tipo de Bhakti também, que é chamado de Nama Sankirtan. Taramadesha, né? Esse é o melhor. O que isso significa? Que você sempre deve dar ênfase no cantar dos santos nomes. Quando você acorda cedo pela manhã, você deve cantar os santos nomes. Por isso eu sempre digo, antes de ir dormir, de noite a sua japa deve estar onde? Na sua cama, assim, do seu lado. Aí quando você acordar, você já pega ela e começa a cantar. Esse é o processo. Se você não canta os santos nomes, você nunca vai ficar purificado. Então agora a gente vai arrumar as malas e honra prechado. Bom, né? Baladev Prabhu, agora ele tá dando associação pra gente. Um ótimo garoto. Cadê seu pai? Vem comigo, eu tenho cante no carro, eu vou dar pra ele. It breaks all the time. No problem. We have lots, but yes, you give him maybe you give him, it might not break. You always stay with me, huh? He always stays with me. You stay with me or not? Você quer ficar comigo ou não? Sempre fique comigo. Ótimo garoto, bem doce ele. Brahmachari. Hã? Brahmachari. Yeah. Quer pegar ele? Gurudev, Prabhu bring misericordia for Hey, what will do this? drink.
Ele não toma água de coco. I'm drinking the Eu não tomo água de coco. only the Malai. Apenas malai. Apenas a carnezinha do coco. Você pode tirar e pedir pro cara abrir. you have to also E a gente também tem que fazer as malas, fazer